Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o conceito das ciências humanas. Tema esse tão importante, né? Como um recurso para nós conseguirmos, quando olhamos e pensamos o vestibular, pensamos também os concursos públicos, esse mecanismo, ele dentro da gente, a gente tem uma maior praticidade e tem mais aplicação na hora de ter bons resultados em questões quando a ideia é História. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho graduação em História e irei falar de alguns conceitos muito importantes para a gente imaginar a resolução de provas. Antes de mais nada, eu gosto sempre de fazer uma introdução dizendo que o que? As questões de história, as questões de ciências humanas, como filosofia e sociologia, como nós falamos do Enem e outros concursos, o vestibular, né, ele requer do candidato, que é candidato, nós, né, que estamos lá fazer aquela prova, diversos tipos de mecanismo para o quê, né? Para a gente entender se a gente vai conseguir identificar dentro da questão, nós temos um recurso histórico, filosófico, sociológico, e aí que vem os conceitos das ciências humanas. Nós temos lá os textos, nós temos o comando da questão, né, o que a questão quer de você, e nós temos as alternativas. E aí, muitas das vezes, a questão ela quer saber se o candidato ele tem a competência de entender, né, as rupturas históricas, de entender as continuidades históricas, de saber aplicar um conceito em determinada situação ou determinado momento, saber aquele conceito, né, aquela ferramenta, ela serve para aquele tipo de problema. É tipo pensar uma furadeira, será que ela serve para furar um barro, um chão, ou ela serve para furar uma parede? Então, é isso que o vestibular, ele requer do candidato. E aí, eu vou vir aqui, né, para facilitar, trazer esses conceitos para o que, né? Para nós podermos conseguir ter uma maior efetividade na hora de resolver questões de prova. Dada essa devida introdução, eu gosto sempre de destacar, né, o que é conceito. Quando nós falamos de conceito, nós estamos falando de um local ou de algo que é como se fosse uma ferramenta. O conceito ele existe para nos facilitar, para nós identificarmos determinadas situações ou grupos sociais, políticos, econômicos e por aí vai. Então ele é um facilitador. Ele é como se fosse uma patente, né? Vamos dizer por assim, né? Então ele existe para nos ajudar. Só que por todo o conceito, por ele estar dentro das ciências humanas, ele é modificável, mutável ao longo do tempo histórico, ao longo dos momentos históricos, né? Tem conceito que ele só existe para aquele momento, período histórico. Já para outros momentos, já a gente não trabalha mais com a ideia desse conceito. Mas tem conceitos não, que ele serve para um período histórico, mas também serve para um outro período histórico, para um fenômeno social e por aí vai. Isso é muito importante, isso nos ajuda muito a ganhar tempo dentro de prova, até porque a prova, o tempo, ele não está ali só por existir, ele também tá também como recurso para te impedir de você conseguir fazer aquela questão. Então a gente usa o tempo e também a efetibilidade, né? A gente precisa olhar uma prova, identificar rápido, sacar tudo e aplicar e ter o maior êxito possível quando o tema é prova objetiva e também discursiva também. A discursiva não passa por esse ponto não, não deixa de passar por essa questão não. E aí eu vou dividir em conceitos da sociologia, da história primeiro, depois da filosofia e por último da sociologia, o que eu achar mais importante. Claro que tem vários, mas o mais importante. E aí o primeiro conceito que nós temos é a aristocracia. A gente escuta muito sobre a aristocracia, né? Diversas questões, diversos contextos, mas aonde surgiu? A aristocracia ela vai surgir ali na Grécia Antiga, lá naquele período da Idade Antiga, lembra? Tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que é onde nós estamos agora. E aí vai surgir o conceito de Grécia Antiga, lá na Grécia Clássica, né? E a Grécia Antiga, né, ali no... O conceito de aristocracia, ele era restrito ao governo dos melhores. Ele falava de um ponto social onde é que eram os melhores ali que estavam no poder, né? Lembrando que o conceito de cidadania ali na Grécia Antiga, ele era restrito aos homens, aos filósofos, né, que estavam ali na pólice, que tinham o êxito, né, de poder fazer o quê, né?
poder fazer a propaganda não, desculpa, poder exercer a política. A gente usa também muito a aristocracia, né? A gente fala sobre o Aristóteles, né? E o Platão também, quando ele fala sobre o conceito do mito da caverna, vai ser um papo para uma outra história, mas tem mais ou menos a ver com isso, né? A ideia dos melhores, dos mais preparados para um determinado tipo de situação. E aí, quando nós adentramos a Idade Média, o conceito de aristocracia ele se modifica, ele perpassa para um outro ponto, para uma outra questão. E aí, qual ponto ele perpassa? Ele perpassa pelo que nós entendemos como privilégio. Falar de aristocracia na Idade Média, na Idade Antiga é os melhores, e na Idade Média? Estamos falando do quê, né? Desse privilégio, da nobreza, do clero. Lembrando que era uma sociedade totalmente estratificada que não tinha mobilidade social. Então, falar sobre a aristocracia, a gente está falando sobre uma quê? Uma parte restrita, uma pequena parte dentro de uma pirâmide maior, onde é que a base, a maioria na base era o quê? Eram os camponeses e tudo mais. Então, falar de privilégio na Idade Média era uma questão restrita. Só que quando nós passamos de temporalidade e entramos na Idade Moderna, a ideia de aristocracia ela está restrito ao que nós conhecemos como poder econômico. Lembrando que é a formação do capitalismo mercantil. Então, falar de aristocracia na Idade Moderna, estamos falando de questões econômicas. De quem ideia já o poder econômico ele estava dentro de uma aristocracia. Idade Antiga, governo dos melhores. Idade Média, privilégio. E Idade Moderna, quem tem poder econômico. E aí, na Idade Contemporânea, professor? Na Idade Contemporânea não se tem mais o conceito de aristocracia. Ah, mas eu já escutei muitas vezes outros falando sobre aristocracia dentro da Idade Contemporânea, por outros autores, historiadores, ou agentes daquela sociedade. Só que quando a gente usa mais de forma mais pejorativa, usa de uma forma mais sempre por xingamento, mas não como conceito em si. Beleza? O segundo conceito que é muito importante é oligarquia. Nós tivemos aqui dentro da República Oligárquica, dentro do Brasil, né, que vai de 1889 até 1930, ali com a Revolução de Vargas, ou né, o golpe, eu gosto muito mais de golpe do Getúlio Vargas, em 1930, nós tivemos o quê, né? Nós tivemos o conceito de república oligárquica. Quando nós falamos de oligarquia, que também surgiu lá no mundo grego, né? Esse conceito ele veio também da Grécia Antiga, né? Nós estamos falando do governo de poucos. Não estou falando sobre os melhores, né? É questão de pouco. Oligárquica significa o governo de poucos. Quando a gente fala da Primeira República, né? Da República Oligárquica, lembra que naquele contexto era dividir o poder, né? Revezava, né? Minas Gerais e São Paulo. Era só eram os poucos no poderes. Olha como é que é uma elite restrita. Ah, claro, né, que na República Oligárquica nós estamos falando só desses dois grupos sociais. Tinha outros grupos também que uma vez ou outra disputava, tentava, conseguia, algum militar ou não, mas enfim. Oligarquia significa o quê, né? Governo de poucos. É sempre uma coisa muito restrita a uma quantidade de números. E aí, dado sequência, nós temos um próximo conceito chamado de plutocracia. E basicamente plutocracia, e não tem a ver com Pluto da Disney, né? Nós estamos falando do governo de ricos, mas governos esse de rico que ou pode ser, né, a própria figura rica ali, ou um governo que ele tá ali para o quê, né? Para trazer efetividade para aquela população mais abastada, aquela população mais rica, trazer políticas públicas para o quê? Para esse grupo, né, ele conseguir se manter no poder. Não precisa necessariamente esse rico, vamos supor, o Silvio Santos está ali como uma figura representativa, né? Pode ser alguém representando a elite econômica. Esse é o conceito de plutocracia. E aí nós temos o conceito sincretismo religioso, ou sincretismo, já escutamos muito isso na escola também. E sincretismo estamos falando o quê, né? De mistura, dessa questão, né, de uma imposição ou também, né, de um processo mais harmônico e por aí vai, mas estamos falando de questões de mistura entre determinadas questões. Quando nós pensamos no sincretismo religioso no Brasil, nós lembramos do período colonial e do período escravocrata, né? A população ela não tinha direito
a população escravizada, né? Ela não tinha o direito de exercer a sua religião, lembrando que era o contexto também ali, né, do cristianismo, da imposição da fé cristã. Eles eram rebatizados quando chegavam ao Brasil, não podiam exercer as suas práticas culturais. E aí essa imposição, é claro que toda imposição ela não consegue 100% acabar com uma determinada identidade cultural, né? E aí que começa a ter uma mistura entre os símbolos religiosos, né? E aí nós tínhamos aquela imposição e nós sabemos muito bem, né? Como São Jorge é o padroeiro da Igreja Católica, na Umbanda nós temos Ogum, que também era como eles observavam aquela estátua e falava assim, né? É um pouco parecido com esse nosso Deus e colocava ali. E por aí vai, por diversas questões religiosas, pensando essa sincretismo, essa relação, beleza? O segundo ponto, né, é o voto ou sufrágio, que na prática significa a mesma coisa, que é o voto direto. É um voto, ele é efetivado pelo povo. É o povo que está indo lá votar, né? Claro, o povo esse restrito ao que aquela sociedade daquele tempo entende como povo. Se a gente falar sobre na República Oligárquica, o povo indo lá votar diretamente, é aquela questão, né, daquela redução. As mulheres não participam. As mulheres vão votar só lá, né? Votar não, né? Vão ter o direito de votar só no período Vargas lá, mas votar mesmo só da República Nova, né? E aí é nesse momento, é o povo indo lá votar, mas a gente tem que entender o que eles entendem como povo. E aí nós temos o voto indireto. O voto indireto é quando o parlamento, que é do legislativo, que são os deputados, senadores, vereadores, vão ser eleitos, às vezes por esse povo ou não, e aí eles vão votar para o poder executivo. Nós vemos aqui na ditadura militar e no período imperial, né, que era o voto indireto. E aí, por último, nós temos o voto censitário. O que é o voto censitário? É um voto através do caráter de renda. Você tem que ter um pré-requisito, às vezes, de renda, um pré-requisito, às vezes, né, de gênero, de um local de nascimento e por aí vai. E aí nós tivemos isso no período imperial. Esses conceitos que eu trouxe aqui dentro da história, eles são muito importantes porque quando nós observamos, né, uma questão, aí já está falando sincretismo, você já começa a ligar e você tem uma maior efetibilidade na hora de responder questões de ciências humanas. E aí, dada essa continuidade, agora adentrando um outro campo das ciências humanas, nós temos a filosofia. A filosofia, ela prepara bastante conceito em suas provas de Enem de vestibular. E aí que nós precisamos ter uma prontidão, né? Precisamos ter o que? Uma efetibilidade. E aí, dentro desses conceitos, o que eu destaco, né, como mais importante é o conceito de substância. O que é substância, né? Tem a ver com a ideia de metafísica. E o que é a metafísica? É além da física, é uma coisa que vai além. E eu vou trazer um exemplo aqui, muito fácil, né? Eu que estudei na Rural, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, vamos imaginar aqui nessa caneca, né? Tem uma caneca aqui de Engenharia de Agrimensura e Cartografia. Pensar o que, né? A metafísica. Vou pegar essa aqui que tá mais pesada, vou pegar aqui da UFRJ. A caneca aqui da UFRJ. Pensar a metafísica dessa caneca aqui, tá vendo? É pensar o que ela vai além. Por exemplo, ela é uma caneca, mas quem construiu? Qual foi o intuito? Para que ela serve? Você tá vendo como é que tá indo além só do que é proposto, só do que é visto, só do que é observado? Isso é pensar a metafísica. Claro que surge lá com Aristóteles, um entende como metafísica, já Platão já entende de uma outra forma. Para o Aristóteles, né, a metafísica tem a ver com o quê, né? Ela não se altera, é algo que se nasceu assim vai ser sempre assim, para o Aristóteles. Já para Platão, desculpa, já para os pré-socrata. Os pré-socrata, eles já viam como uma coisa única. Cada um tem a sua essência única, a sua substância única, a sua metafísica única. Beleza? Dado a devida continuidade, né, nós temos um próximo conceito esse chamado de essência. E o que basicamente é o que, né? É a importância, né? É importante para o quê? Para a substância. É o processo da substância, né? Qual é a essência daquilo, né? Tipo assim, vamos pensar, né? Nós somos o quê? Nós somos seres humanos, somos mamíferos, bípedes. Essa é a nossa essência. É o que, né?
o que nos apresenta, o que aparece. A minha essência é o que, né? Ter esse cabelo, ter o meu black, essa é a minha essência. Então pensar em essência é o que é proposto, o que é visto, o que é parecido e por aí vai. Um outro conceito é a epistemologia. Já escutamos muitas vezes, em vários locais, a epistemologia. E aí, né, eu gosto sempre de trazer a divisão, né? Sobre o que? Episteme significa conhecimento e logia significa estudo, né? Então é o estudo do conhecimento. Como a gente estuda aquele conhecimento, né? Então vamos pensar, temos a história. Como é que se estuda história? Como é que se faz história? Como é que a academia, epistemologicamente, ela resolve um problema dentro da área da história? Isso é epistemologia, né? Tem a ver também com o quê, né? Com uma ciência, como se já que a ciência é uma razão, né? Já que ela busca, né, se distanciar da mitologia, ali das questões religiosas, como é que essa razão está sendo proposta, né? E aí que nós temos dois campos muito importantes que vai pensar a epistemologia, que é o racionalismo e o empirismo. Lembrando que o racionalismo, né, ele já dizia o quê, né? Que nós já nascemos com conhecimento, né, já pré-concebido, a gente já tem algumas coisas que a gente conhece, nós já sabemos algo, e o que, né? E o empirismo tem a ver com as questões de experimentar, com as sensações e o que nos apresenta, né? Beleza? O próximo conceito é o conceito de ontologia. E o que significa ontologia, né? É o estudo do ser enquanto ser. Como eu estudo a mim mesmo enquanto ser humano. Basicamente, né, nós temos um grande exemplo desse, é o banquete de Platão, né, ali na casa de Agatão, né, onde é que eles vão definir o que é o amor. É sempre uma definição de algo, uma coisa ontológica, é você definir algo, o que é o amor, o que é a razão, o que é liberdade de expressão, é você definir algo que existe, algo que é proposto. Isso é uma coisa ontológica. E aí nós temos a cosmologia. A cosmologia que já vem lá dos pré-Socrata também, né? Que é o que, né? Que é o funcionamento das coisas. Como é que o mundo nasceu? Como é que as coisas funcionam, né? Como é que a Fischer, que era a natureza, né? Pensando nos pré-Socrata, filósofos que pensam a natureza em si, né? Aí Sócrates vai pensar mais o ser humano, a racionalidade, mas pensando na natureza nós temos a cosmologia, né? Nós tínhamos que eles buscavam, né, arqué, o que é arqué? A origem, de onde é que surgem as coisas, como temos vários outros, como Tales de Mileto, o Anaximandes, Anaximenes, cada um definindo a sua própria arqué, dizendo que o universo um nasce pela água, o outro pelo átomo, que é o Demócritus, e por aí vai. Essa é a ideia da cosmologia. E aí, por último, e não menos importante, nós temos os conceitos da sociologia. E aí o conceito de cara mais importante é o conceito de cidadania. O que significa ser cidadão pensando ali a sociologia? Lembrando que a cidadania, como eu disse para vocês, o conceito ele é modificado ao longo do tempo. Lá na Grécia Antiga, a cidadania é uma coisa muito restrita. A mulher ela não era considerada cidadão na Grécia Antiga. Se a gente pensa Esparta, tinha que ser o guerreiro espartano. E por aí vai. Então vai se modificando. O que é ser cidadão ali na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna. Só que quando nós adentramos a Idade Contemporânea, através do processo do movimento do Iluminismo, né? Nós pensamos o quê, né? A cidadania, ela está constituída o quê, né? Ao direito da liberdade, são direitos que nascem já com o ser humano, né? Como nós temos de forma como natural, né? A ideia de liberdade, todos têm a ideia de propriedade também. Também nós temos a ideia de quê? Da liberdade, a ideia de igualdade, que nós todos somos iguais perante, né, a algo maior. Claro que quando surge lá na Revolução Francesa esses conceitos, né, eles são restritos, claro, à burguesia, mas o tempo vai se passando, a gente vai se alastrando, a gente vai esticando e vai cada vez mais implementando mais, abarcando mais grupos sociais, até porque as pautas sociais elas vão se modificando ao longo do tempo, né? Nós temos a ONU ali também, né? A organização, esqueci agora o significado da ONU, né? Como é que vai surgir ali
após a Segunda Guerra Mundial como mediador de conflito, né? Mas dizer o que, né? A ideia de que o ser humano ele tem direito, e aí por aí vai. Eu trouxe esses conceitos também, né? Porque, né? A prova do Enem que está chegando, ela tem um recurso muito importante, que é o recurso do que, né? Da interdisciplinaridade. Dentro de uma prova, às vezes, as questões, ela vai estar te falando em história, o comando da questão quer que você responda em filosofia, em sociologia. Você nunca pode ir para uma questão do Enem, para resolver uma questão do Enem, só com o seu conhecimento de história. Você precisa ter o conhecimento de sociologia e de filosofia, porque às vezes a questão vai falar de história, o comando em filosofia e a resposta está em sociologia. E aí você precisa identificar essas concepções. Diversos outros conceitos, né, como os conceitos do marxismo, eu acho que requer um vídeo só para pensar o Marx, né? Aí que conceitos são esses, como a mais-valia, fetichismo da mercadoria, a ideia de capital, entre outros, mas nós temos vídeos aqui no canal falando sobre Marx, Durkheim e Weber, que são o tripé da sociologia. Eu trago vários e vários outros conceitos, temos o Bourdieu também, né? Outros conceitos, temos o conceito de poder também, que aí também a gente tem que pegar o Foucault, pegar o Weber, enfim, esses conceitos eles já estão mais restritos a um estudo separado. Mas de modo geral, pensando nos conceitos das ciências humanas, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido.